Note, agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse: tu odeias as obras dos nicolaítas. Gostaria de saber quem foram os nicolaítas? Pesquisei isso na história repetidas vezes através dos melhores comentários que pude encontrar, e ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim, e dali começaram os nicolaítas. Foram obras primeiro, e o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. E então entrou na idade das trevas da perseguição. Agora, aquela mesma doutrina nicolaíta que começou aqui na primeira igreja, depois das primeiras 3 ou 4 etapas de apóstolos, tornou-se uma obra. Começaram a pensar: bem, isto deve ser isto. Agora todos vocês sabem no que isto deu, e vocês, leitores da Bíblia. Agora, começou por volta de 600 anos depois de Cristo, ou 306, o que chamam de conversão de Constantino. Ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez não seria convertido. Isso mesmo. A única coisa que ele alguma vez fez, que havia alguma religião conectada de todos os modos, foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Não foi isso algo digno pelo qual ir para o céu? Muito bem. Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia cristão. E eles oraram, e ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha, e voltou e disse: bem, eu me unirei à igreja. Um tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo, colocou a cruz em cima da igreja. Após sua morte, ele teve 3 filhos, Constantino, Constâncio e Constantinopla, o que começou a formar o leste e oeste de Roma, e se dividiram. E ali, então, tornou-se o Império Otomano nessa época. E então eles, por volta da segunda etapa, ou terceira, quarta etapa dos apóstolos, e então logo começaram a contender entre si, e se dividiram, um pequeno ismo. E eu noto isto, que ali se formou esta doutrina, a primeira coisa que você nota, até que se dividiu em um monte de ismos. Então os romanos se converteram. Agora, o Império Romano, desde os dias em que a princípio Roma assumiu o controle e tomou o mundo gentio da Grécia, após a queda de Alexandre o Grande, tem sido a nação predominante do mundo. O povo romano, a era gentia. Daniel disse que sim, na visão. Chegaremos a isso em alguns minutos. Porém, sempre tem tido o poder dominante sobre o mundo, o romano. E então verificamos ali, então, que eles organizaram uma igreja. Um grupo de pessoas se reuniu por volta de 606 e se autodenominaram os pais primitivos, os pais da igreja. Grupos de homens se reuniram e tomaram conselho quanto ao que deviam fazer e estabeleceram uma organização. E permitam-me falar aqui, meus estimados amigos cristãos, tanto protestantes como católicos. E agora, suponho que tenho amigos católicos aqui presentes. Não estou dizendo isto para ferir seus sentimentos. Nós somente temos de pregar o evangelho como ele está colocado aqui. Não importa onde, João disse, foi posto o machado à raiz da árvore, que os fragmentos voem para onde queiram. Isso mesmo, ele tem de cortar as árvores e coisas assim. Mas veja, ali organizaram a primeira igreja, e se reuniram e organizaram a primeira igreja, a qual foi chamada de Igreja Universal, ou a Igreja Católica, em Roma. E os católicos dizem que são a Igreja Mãe. E essa é exatamente a verdade. É a Igreja Mãe de organização. Correto. Foi a primeira vez em toda a história do mundo que houve uma igreja organizada. Nunca houve desde o raiar do tempo. Nos dias de Israel, eles não eram uma organização, eles eram uma raça, não uma organização. E Jesus Cristo nunca organizou uma igreja, nenhum dos apóstolos jamais organizou uma igreja.
E em nenhum tempo que se seguiu, depois de 3 ou 4 gerações depois deles, jamais organizaram uma igreja. Quero que você traga a história e coloque seu dedo na... Mostre-me onde está. Eli Joséfo e todos os mais renomados historiadores que temos no mundo hoje, que eu saiba, porque tenho de estar seguro. Faço esta afirmação diante de milhares de pessoas. É preciso estar apto a apresentar as bases e provar aquilo que se está falando. Isso mesmo. Nunca houve uma organização e São Pedro nunca fundou a Igreja Católica. Quero ver história ou um pouquinho de escritura. São Pedro era um homem casado. Vocês dizem que ele foi papa. Ele não pode ter sido papa. Pedro era um homem casado. A Bíblia diz: a mãe de sua esposa se achava enferma, deu uma febre e Jesus a curou. E tanto quanto eu saiba, São Pedro nunca esteve em Roma. E não há nada na história que alguma vez mostre que ele esteve em Roma. E esse é um erro. Mas eles organizaram e estabeleceram juntos uma igreja chamada a Igreja Universal. Ali eles elaboraram uma oração universal. Eles tinham perfeita harmonia. Todos tinham de estar juntos, todos dizerem a mesma coisa. Rezava-se a mesma oração e formaram uma coletânea de escrituras, tirando-as da Bíblia, muitas delas, e criando outras. Não há purgatório mencionado nenhuma vez em todos os livros sagrados da Bíblia. Nada de Ave Marias, nada assim. É sempre contra isto, em todos os lugares na Escritura. Nunca houve isto, em tempo algum. E se você encontrar algum lugar, você terá o privilégio de vir amanhã à noite e corrigir-me. Não está ali em parte alguma. Traga seu sacerdote ou pastor. Não há nenhum lugar na Escritura onde isto alguma vez tenha sido mencionado. O único livrinho dos Macabeus que foi acrescentado a ela, o qual não é inspirado, as coisas que foram postas nela ou tiradas dela. Esta Bíblia é a única. Ela foi reconhecida pelos fundadores primitivos ou qualquer dos historiadores da igreja primitiva ou em qualquer época dos judeus ortodoxos e nunca reconheceram nada, senão esta Bíblia que temos hoje. Agora, então, nisso, ouça com atenção agora. Agora você pensa que os católicos estão levando uma surra? Só um momento, veja. Agora, então, organizaram a Igreja Católica e iniciaram uma perseguição que eles viriam. Tinha-se de fazer que todos, em todos os lugares, a Igreja e o Estado unidos, e trouxeram isto da Roma pagã para a Roma papal. Em outras palavras, a partir de uma superstição pagã, adotaram o cristianismo em sua própria forma. Estão vendo? Eles não conseguiam entender como aquele homem podia ficar de pé e orar a nada. Eles eram pagãos, de modo que simplesmente desceram Vênus e subiram Maria. Eles desceram Júpiter, subiram Pedro, algum tipo de estátua para adorar. Agora, e eles adoravam diante daquilo. Elaboraram uma oração universal, rezavam-na em latim, de modo que ela nunca se extinguiria e assim por diante. Eles sempre diriam a mesma coisa. E não se pode discutir ou debater com um sacerdote católico ou não católico com base na Bíblia. Este jovem sacerdote aqui, sentou-se em minha casa bem recentemente. Ele disse: vocês protestantes, vocês leem a Bíblia e ficam em casa. Nós católicos vamos à igreja e adoramos. Eu disse: mas o quê? É isso. Agora, responda-me essa. Ele disse: Deus está na igreja dele. Eu disse: ele? Nem um pouquinho da escritura diz isso. Eu disse: Deus está na palavra dele. Ele disse: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele disse: o senhor não acha que o grupo inteiro de homens tomando conselho entre si teria mais autoridade que apenas um homem? Eu disse: não. Se o único homem está na vontade de Deus, ele tem a verdade. Sempre provou isto. Como no caso de Josafá e Micaías, as lições que recentemente tivemos o outro dia, domingo passado, quando Micaías foi até lá, e 400 pregadores presentes dizendo: siga para lá, o Senhor é contigo, sobe, o Senhor é contigo. Josafá disse: não tem mais nenhum aqui? Ele disse: tenho Micaías, mas eu o odeio. Disse: ouçamos o que ele diz.
Disse: siga para lá. Mas vi Israel disperso como ovelhas. Disse: não lhe disse? Está vendo? Assim, quem estava certo lá? Quando 400 profetas treinados estavam diante do homem, e todavia um pequeno e esfarrapado santo rolador de pé lá atrás tinha a verdade. Isso mesmo, isso é verdade. Ele tinha a verdade. Ele foi esbofeteado na boca e açoitado por causa disto, mas ele tinha a verdade. Deste modo, não importa quantos dizem isso ou quantos dizem aquilo, é o que é, assim diz o Senhor. Isso é verdade. Você terá de ficar sozinho muitas vezes quando tomar posição sobre a palavra de Deus. Mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Agora, eles organizaram esta igreja, grande corpo, a Igreja Católica, a qual é a predominante de todas as religiões hoje na área cristã, é o catolicismo. Mas dizem: não precisa, nós não. Você diz: de onde vocês tomam não comer carne? De onde vocês tomam o sacerdote não se casar? De onde vocês tomam isto? Disse: nós não ensinamos a Bíblia. Disse: a igreja é a voz. Não importa o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. Mas Deus disse: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora você tem de fazer sua escolha. Agora, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina e então tornou-se uma perseguição. Agora, aqui está ele aqui nos últimos dias. Então vem um oásis através da idade das trevas e da perseguição. Então vem um afrouxamento na primeira reforma, a qual foi Martinho Lutero. Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Por causa disso, ele saiu lá e apanhou aquela comunhão. E diziam: este é o corpo de Cristo. Ele disse: isto não é o corpo de Cristo, é hóstia, é só isso. Eles creem que isto é uma santa eucaristia, o que é uma santa eucaristia significa Espírito Santo, e quando toma aquilo, você introduz o Espírito Santo em seu corpo. E isto está errado. O Espírito Santo é o batismo do Espírito. Não cumprindo-se o dia de Pentecostes, um sacerdote veio e lhes deu a Santa Eucaristia, uma hóstia na língua. Ou tampouco, algum pregador veio e espargiu um pouco d'água sobre eles e apertou-lhes a mão. Não, senhor. Mas veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso é Escritura, isso é o certo, isso é o que aconteceu naquela igreja, e isso é o que tem acontecido neste dia quando a luz está brilhando.